E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Plínio Monstro na área para fazer aquela aulinha, não é bacana, top, para você que quer bagaçar, que quer destruir, que quer fechar português nos concursos. Então vamos para cima, não perca nada, certo, galera? Então senta aí, acompanha até o final. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, vai lá no nosso canal, se inscreve, né? Clica lá no sininho para ativar as notificações, curta, comente, compartilhe, monstros, por favor. É um favor que eu peço a vocês para esse canal poder se expandir e vocês receberem maior conteúdo de qualidade e serem beneficiados, porque sempre vai chegar algo novo, toda semana, né, a gente tá colocando, subindo novos conteúdos, né, novos produtos e você é o maior abençoado, o maior contemplado, né? Então, por favor, se inscreva no nosso canal e faça aí comentários, compartilhe e jogue duro e vamos para cima. Ok? Hoje nós vamos falar sobre o que, galera? Hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Quase todas as bancas gostam desse assunto aí, galera, vozes verbais. Certo? O verbo, ele possui três vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Plínio Monstro, qual é a que mais aparece? Galera, a que mais aparece nos concursos é a voz passiva analítica, certo? A voz passiva. E aí pode aparecer mais a analítica e também a sintética, mas a analítica aparece com mais frequência. Tranquilo? Então vamos ver cada um desses tipos de vozes verbais para deixar você monstro afiado aí em português, para não errar mais nada de vozes verbais. Beleza? Trouxemos aqui algumas questões para a gente fazer a análise e você participar, comente aí e jogue duro, viu, monstro? Qualquer dúvida, estamos na área. Olha o que diz a primeira questão. A oração que constitui o primeiro período do texto é construída na voz passiva. Primeiro, pessoal, a voz ativa é quando o sujeito ele pratica ação, ele exerce ação. Então, toda vez que o sujeito pratica a ação, nós chamamos isso de voz ativa. E o nome desse sujeito é sujeito agente. Por que agente? Ele age, porque ele pratica, porque ele exerce a ação. Quando é que é voz passiva? A voz passiva, pessoal, é sobre essa questão aqui, o sujeito, ok, ele sofre a ação. Então, toda vez que a voz for passiva, o sujeito tem que sofrer ação. Por exemplo, o Brasil foi descoberto por Cabral, né? Assim que ensinam nos colégios. O Brasil foi descoberto, o sujeito é Brasil. O que é que o Brasil está fazendo aí, pessoal? Está sofrendo a ação de ser descoberto. E esse sujeito é um sujeito chamado paciente. Porque o que é que o paciente faz, turma? O paciente sofre, espera. Então, ele sofre ação verbal. Se ligaram? Então é simples. Beleza? Então, voz passiva, o sujeito sofre ação. E existem dois tipos de voz passiva, galera. Existe a voz passiva analítica, a mais cobrada nos concursos, certo? E existe a voz passiva sintética, ok? São essas duas vozes verbais na passiva. A analítica tem essa estrutura, verbo ser mais particípio. Ok, monstros? Então, toda vez que tiver verbo ser mais particípio, a voz é passiva analítica. Se aparecer verbo transitivo direto mais o se, aí a voz seria voz passiva sintética. Ok, monstros? Tudo tranquilo? Então é só isso. Voz passiva, vamos recapitular, o sujeito sofre ação. Voz passiva analítica, sujeito sofre ação, tem que ter verbo ser, mas particípio. Voz passiva sintética, também o sujeito sofre ação, e quando como é a estrutura dele, verbo transitivo direto junto do si. Fim de papo, olha, mamão com açúcar, mangaba caída. Vamos para a questão? Então ele quer saber aí, pessoal, se esse primeiro período ele está construído na voz passiva. Vamos ler. Entre as décadas de 1890 e 1930, período caracterizado pelo processo de democratização das grandes cidades, observou-se uma das maiores transformações técnicas nas habitações, a sua articulação aos sistemas de infraestrutura urbana. Pessoal, aqui nesse primeiro período,
nós podemos dizer que nós temos duas vozes verbais. Olha, período caracterizado, o que é isso aqui? Ó? Particípio, ó. Pelo processo de modernização das grandes cidades. Galera, existe aqui um verbo que está oculto. Olha, o período foi. Olha, o período foi caracterizado. Que é isso aqui, pessoal? Foi caracterizado. Olha, o período foi caracterizado. Tá aqui, ó. Vou botar só pelo processo, ok? Para diminuir aí. Pelo processo. Beleza? Quem é o sujeito? O período. O sujeito aqui sofre ação, turma. Por que ele sofre? Porque ele está sendo caracterizado, certo? Então, isso aqui nós chamamos de sujeito paciente. Tá claro isso aí? 100%. Beleza pura, então o sujeito aí está sofrendo a ação, o período. Joinha. Ah, o que aparece aí? Verbo ser, não é? E caracterizado. Isso aqui é o que? Particípio. Então, se você tem verbo ser mais particípio, monstros, você tem que voz. Você tem aqui voz, não é isso? Passiva analítica, voz passiva analítica. Ok, turma? E aí você pode perguntar, monstrão, pelo processo, isso aqui, o que é? O período foi caracterizado pelo processo. O processo aqui, pessoal, está praticando ação. Então, se quem pratica ação na voz passiva analítica, nós chamamos de agente da passiva. Ok? O que é o agente da passiva, monstros? É o elemento que pratica ação na voz passiva analítica. E outra, sempre vem com qual preposição, monstros? Sempre vem com preposição por. Ok? Pelo é contração, né? Por mais o, pela, por mais a. Então, isso aqui é o agente da passiva, porque ele pratica ação aqui nessa voz. Observe que é o processo que está caracterizando o período. Se ligaram? Então, nós temos voz passiva nessa construção, sim, passiva analítica. Mas vamos ainda analisar o restinho aqui. Observou-se. Olha, galera, quem aparece é coisa braba esse si. Como é que eu sei, Plínio Monstro, se é voz passiva sintética? Porque a sintética tem o si, né? Esse coisa ruim. Esse coisa ruim aí. Vamos analisar a transitividade do verbo. Observou-se uma das maiores transformações. Quem observa, observa algo. Verbo transitivo direto. O que é que a gente vai fazer, galera? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vou até mudar de cor para não deixar vocês aí, né, confusos. Beleza? Então, vamos lá. Olha, observou-se, né, assim? Olha, observou-se uma das maiores, certo? Não interessa o resto. Observou-se uma das maiores. O verbo está junto do si. Tranquilo? Então, o verbo aqui, galera, é transitivo direto. Concordam? Ele é transitivo direto porque quem observa, observa algo, observa alguém. Não. Então, se é verbo transitivo direto junto do si, já marco voz passiva sintética? Não, não, senhor. Não é assim também. Tem dica aqui, para você saber se é voz passiva sintética, a dica do monstro é o seguinte: você vai transformar para analítica. O que é analítica? Verbo ser mais passivo. Tem que decorar isso aí, monstros. Então, vamos transformar essa frase em voz passiva analítica. Verbo ser mais participo. Vai ficar como? Uma, né, assim, das maiores. Umas das maiores transformações. Olha, transformações, né, assim. Umas das maiores transformações. Complete. Vai, verbo ser foi observada. Funcionou, galera massa. E aí, monstros, olha, uma das maiores transformações
Isso aqui é o quê? Isso aqui é o sujeito. E aí, verbo ser mais particípio. Isso aqui se chama voz passiva sintética. E esse se chama partícula apassivadora, porque isso é voz passiva. E aqui é uma da maioria das transformações. É a mesma coisa, pessoal, do sujeito. Então, essa questão aqui, você tem um período que tem voz passiva? Sim, pessoal, está correta. Tanto a voz passiva analítica quanto a voz passiva sintética. Vocês se ligaram aí? Cuidado que algumas questões, não é, o verbo vem oculto, o verbo ser vem oculto. Então, já era, detonamos a alternativa correta aí. Beleza? Tranquilidade, vamos para mais uma questão. A questão quer saber, quer que você classifique os itens aí, não é? E suas respectivas vozes verbais, não é? Então, item 1. Ana se cortou ontem à noite. Galera, eu não falei da voz reflexiva. Voz reflexiva, o sujeito pratica e automaticamente, simultaneamente, ele pratica e sofre ação, certo? Então, ele mesmo é o agente e ele mesmo é o paciente. E a voz passiva, a voz reflexiva, sempre vem com pronomes reflexivos. Quais são os pronomes reflexivos? Miti-se nos os. Plínio Monstro tem dica também, porque vai aparecer o si, né? Então eu posso confundir voz passiva sintética com voz reflexiva, porque os dois vêm si. Olha aqui, ó. Ana se cortou ontem à noite. Galera, quem corta, corta alguém, corta algo, é verbo transitivo direto. Pode ser voz passiva sintética, como pode ser reflexiva, porque os dois vêm o quê? O si. Mas tem dica, Monstrão, para diferenciar? Lógico, turma. Claro que tem dica. Qual é a dica? Se você puder substituir esse si por a si mesmo ou a si mesma, certo? Se puder substituir por a si mesmo ou a si mesma, já foi. Um abraço. Aqui é voz reflexiva. Dá para substituir? Ana cortou a si mesma ontem à noite. Monstros, funcionou? Gostou aí da dica do negão? Então, se dá para substituir por a si mesmo, a voz é o quê? Reflexiva. Já foi. Já analisamos o item 1. Reflexiva é sempre assim. Joia? Para eu saber se é sintética, transformo para analítica. Se for verbo transitivo direto junto do si, transformo para analítica. Olha que moleza, que simplicidade. 2. Escrevi uma carta, um grande poema, né? Desculpe, para minha amada. Quem é o sujeito aí, pessoal? Eu. Tá oculto, ó. Eu tá fazendo aqui o quê? Praticando. Eu que estou escrevendo. Então, aqui é voz ativa. O sujeito é agente. Aqui é a voz ativa, turma. Por quê? Porque eu que estou praticando, eu que estou exercendo. Já foi. Item 3. O estudante foi recebido pela gestão da escola. O estudante, isso aqui é o quê? Sujeito. Ele está sofrendo a ação. Se ele sofre, a voz é passiva, monstros. Olha, já sei que é passiva. Agora vamos ver que passiva é. Olha o que aparece aí. Foi, que verbo é esse? Verbo ser. E você tem o quê? Olha? Particípio. Se você tem verbo ser mais particípio, isso é voz passiva analítica. Acabou-se. Voz passiva analítica. Já era. Plinião, pela gestão da escola. O que é isso aqui, turma? A gestão da escola está recebendo o estudante. E tem preposição por. Isso aqui é o agente da passiva. Lembre-se, viu, turma? Só existe agente da passiva em que voz? Na voz passiva analítica. Não existe agente da passiva na sintética. Isso tem que ficar bem claro aí, nem muito menos na reflexiva. Ok, então verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. E você tem o agente aí que é pela gestão da escola. Um abraço. Item 4. Descobre-se quase sempre o assassino. Olha quem aparece. Verbo transitivo direto junto do si. Vamos ver se é. Quem descobre, descobre algo, descobre alguém. Verbo transitivo direto. Monstros, para eu saber se de fato é voz passiva sintética, o que é que a gente faz? Qual foi a dica do monstrão? Transformar para analítica. Tira esse quase sempre, que isso aí não interessa, certo? Vai ficar como? O assassino, não é assim? O assassino, como é que fica? É
Sempre é, você pode botar quase sempre é, isso não interessa, isso não influencia, descoberto. Olha aqui, pessoal, particípio, é particípio terminado em TO. Se você tem verbo ser mais particípio, isso aqui se chama voz passiva sintética. E como é o nome desse si? Partícula passivadora. Se ligaram, monstros? Então você tem primeiro reflexiva. Então eliminamos letra A. Só pode ser ou letra B ou letra C. Temos ativa, pronto, ativa, passiva, sintética não. Passiva analítica e passiva sintética. Então, qual é a resposta? Letra B de bagaçamos. Tudo tranquilo, galera? 100%. Estão gostando aí do nosso conteúdo, das nossas dicas? Então vai lá no nosso Insta e segue a gente, lá tem coisa boa, lá tem muito material filé, questões para você responder, deixar nos comentários. Tem vídeos curtos, né, de 2 minutos e pouco, quase 3, para ali você destruir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, recebe aí as notificações e vamos para cima para detonar português. Beleza, pessoal? Letra B, então. Próxima questão. Todas as frases a seguir estão na voz passiva, exceção de uma. Então, só uma que não está na voz passiva, certo? Só uma. Assinale a única alternativa que se mostra a voz ativa. Pessoal, que questão simples de ser analisada. Você vai procurar a alternativa que o sujeito pratica ação. Se nas outras o sujeito sofrer, vai ser o quê? Voz passiva. E outra, se aparecer verbo ser mais particípio, você já sabe que é voz passiva analítica. Transitivo direto mais o si. Transformou para analítica, voz passiva sintética. E aquele abraço. Letra A. Comprou-se um imóvel novo para a sala. Pessoal, o verbo está junto de quem é? Do si. O que é que você vai fazer? Analisar a transitividade. Quem compra? Compra algo, verbo transitivo direto. Dá para transformar isso aqui para analítica? Vamos ver. Um imóvel novo foi comprado. Funcionou? Então, monstros já não pode ser essa porque a voz é passiva. E é passiva o quê? Voz passiva sintética. Beleza? Voz passiva sintética. Essa tá fora. B. O presidente da República foi eleito pelo povo. Monstros, o presidente aqui tá fazendo o quê? Ele é o sujeito, ele tá sofrendo a ação. Ele foi eleito. Olha que aparece, ó, verbo ser, mais o que? É particípio. Lembra que particípio pode ser do, ado ou ido, mas alguns verbos terminam em to, descoberto, não é isso? Eleito, aberto, beleza? Então vamos lá. E o povo aqui, pessoal, é pelo povo. O povo tá elegendo, certo? O presidente. Então, isso aqui é voz passiva analítica. Por que analítica, turma? Porque você tem verbo ser mais particípio. Fácil. Já não é essa também, letra B. Letra C. Muitos alunos foram repreendidos pelo diretor. Olha, sujeito. Muitos alunos. Os alunos estão fazendo o que aqui? Sofrendo ação. Você tem verbo ser, ó, mais o que é? Particípio. Logo não é essa, porque é voz passiva. Passiva o quê? Analítica, galera, monstro. Por que analítica? Porque você tem verbo ser mais particípio. É pelo diretor. O diretor aqui está praticando, ele está repreendendo. Eles repreenderam ele, né? Repreendeu os alunos. Então isso aqui é agenda passiva. Olha aqui, é a preposição por. Olha, estão vendo aí? Estão vendo a dica do monstro? Então também não é essa. Letra D. Todos foram selecionados pelo diretor da empresa. Pessoal, quem é o sujeito? Todos. Todos aqui está sofrendo ação. Certo? Olha, verbo ser, foram, mais particípio. Você tem o quê? Voz passiva, analítica, galera. Olha aqui, pelo diretor da empresa. Isso aqui é o agente da passiva. O diretor da empresa selecionou todos. Pessoal, isso aqui é tranquilo demais, é muito simples. E letra E, elegeram os deputados em rápido processo seletivo. Eletivo, na verdade. Quem foi que elegeu os deputados em rápido processo? Quem foi? Você não sabe. O verbo está na terceira pessoa do plural. Se está na terceira pessoa do plural, não tem um referente anterior, sujeito indeterminado, turma. Aqui é sujeito indeterminado. E se eles aqui estão elegendo, eles estão praticando, a voz aqui é ativa. Então é essa a resposta, ó, letra E de esbagaçamos. Se ligaram como é
Simples esse assunto. Então, português não é esses bichos todos, né? Algumas coisas são difíceis, eu não vou negar. Mas aqui com o monstrão, com o monstro da língua portuguesa, aqui é o período DP, pessoal. O que é DP? Depois de Plínio. Clareia, é o iluminismo da língua portuguesa, beleza? Então, tá gostando? Vai lá, se inscreva no nosso canal e vamos bagaçar português. Garanta a sua aprovação em português. Olha aqui, pessoal, uma questãozinha interessante aí. Você tem aí esse texto aí. A maior prova de que o avião foi inventado por um mineiro é que as rodas chamam trem de pouso. Interessante, né? Porque o mineiro gosta do nome trem, né? Trem-ban. E aí né, essa campanha, né, essa peça publicitária foi bem trabalhada, bem feita, né? Com esse jogo aí de trem, né, para o mineiro. Aí vamos lá. Analisa as afirmativas a seguir, tendo em vista a estrutura linguística de composição do texto. Então vamos analisar aí o texto, né, e os seus itens. Item 1. O termo avião, esse termo aqui, galera, o avião, foi usado como sujeito paciente da ação verbal foi inventada. Pessoal, o avião está sendo inventado, ele foi inventado, sim, então ele é sujeito paciente. Está correto isso aqui de ser sujeito paciente? Sim. E ele é o sujeito da ação verbal foi inventada. Aqui, é verbo ser mais particípio. Isso aqui é voz passiva analítica. Tá certo o item 1? Verdadeiro. Tranquilo? Show. Item 2. A locução verbal foi inventada. Isso aqui foi inventado. Beleza. Indica que o verbo inventar está apassivado. Ou seja, pessoal, inventar, que inventado está no particípio, ele está na voz passiva. Se ele está na voz passiva, isso aqui está apassivado. Verdadeiro também. Ó. Item 2, verdadeiro, monstros. Estão acompanhando? Estão entendendo? Item 3. O termo por um menino. Olha isso aqui, ó. Por um menino. Ok, item 3. Exerce função sintática de agente da ação foi inventado. Pessoal, o avião foi inventado pelo mineiro. Na verdade, não é menino, não é mineiro, né? Desculpem. Pelo mineiro, ou seja, o mineiro inventou o avião. Então, ele está praticando a ação. Olha, olha quem aparece, olha. Preposição por. Então, se você tem verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. Se você tem o agente aí, quem está praticando a ação, no caso o mineiro, ele está praticando a ação e vem com preposição por, monstros, isso é o agente da passiva. Então é o agente da ação verbal aí do item 3, sim, do foi inventado, correto, item 3, verdadeiro também. Estamos destruindo, pessoal, o português vai ficar simples para você a partir de agora. Então corra e se inscreva aí no canal do Monstro. Item 4. A locução verbal foi inventado, corresponderia à forma inventou na voz ativa. Como é que você transforma da passiva para ativa? Então, vai ficar como? Um mineiro, foi, se é foi, é pretérito perfeito. Então, você joga o verbo inventar para o pretérito perfeito. Um mineiro inventou o avião. Pronto, então, se é inventou, pessoal, está correto transformando para ativa? Sim, porque isso aqui é pretérito perfeito. Lembre-se, para fazer essa transposição, tem que estar no mesmo tempo do verbo ser. Da passiva para ativa, o verbo tem que estar no mesmo tempo, galera. Se for pretérito perfeito, o verbo é pretérito perfeito. E assim por diante. Então, questão correta, tá indo para a voz ativa, passa a inventou, né? Vai ficar o mineiro inventou o avião. Correto, ele está praticando a ação agora. E o item 5, o termo um mineiro, certo? Seria o agente da ação verbal. Ah, o mineiro é o agente? Sim, é o agente da passiva. Ok? Inventou a qual estaria na voz ativa. Então, ele está dizendo que se você transformar para ativa, o mineiro passa a ser o sujeito agente. Vai ficar um mineiro inventou. Então, ele pratica, ele é o agente. 10. Item 5 também correto. Monstros, todos os itens estão corretos. Então, você vai ter... Opa, tá faltando. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Letra E de esculhambamos, de esbagaçamos. Tranquilo, pessoal? 100%. Veja, não é difícil vozes verbais. Muita atenção, né? Muito cuidado, ok? Mas se você lembrar que o sujeito pratica ação, ativa. O sujeito sofre, passiva. E existem dois tipos de vozes, de voz passiva. E voz reflexiva não é a que menos cai,
o sujeito pratica e sofre ação e vem com pronomes reflexivos, e você, a dica é substituir por a si mesmo. Beleza? Muito bom, show, maravilha. Vamos para mais uma? Mais uma questão, diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita do trecho a seguir na voz passiva. Então, ele quer que você transforme aí, certo? Para passiva, ok? Faça uma reescrita e mantenha aí a correção, beleza? Muitas evocam o fato dela ser trabalhadora. Pessoal, primeiro, muitas, isso aqui é o sujeito agente, ele está praticando. Evocam, olhe como você transforma, evocam. Eu evoco, tu evocas, ele evoca, nós evocamos, vós evocais, eles evocam. Esse verbo está no presente do indicativo. Então, quando nós formos transformar para passiva, e aqui vocês estão percebendo que todos têm verbo ser mais particípio, ó. Vocês estão vendo que todos aqui verbo ser mais particípio, ó. Aqui, estão percebendo? Ó? Então, ele quer que você transforme para analítica. Beleza? Ok? Então, toda vez que você for transformar da ativa para analítica, você tem que analisar o tempo verbal. Então, evoco é presente. Então, eu vou transformar o verbo ser para o presente. Eu sou, tu és, ele é. Então, vai ficar como, monstro? O fato, certo? De dela ser trabalhadora, não é? É. Por quê? Porque evocam está no presente. Então tem que jogar o verbo ser no presente. O fato dela ser trabalhadora é. Aí você agora transforma o verbo evocar no particípio. Qual é o particípio de evocar? Evocado. Então o fato dela ser trabalhadora, né? É evocado. Evocado por ou pelas, certo? É evocado por muitas. Tranquilo, isso aqui é o agente da passiva. Por é preposição tô e tá praticando ação. Acabou-se, pessoal. Qual é a única alternativa? É a letra A. De aprovado. Simples assim, certo? Porque não poderiam ser as outras. Para ser foi, aqui o verbo tinha que ser como? Evocaram, aí era foi. Como é que seria era? Evocavam, que evocava é pretérito imperfeito. Entendeu? Porque não pode ser, são muito evocadas, porque aí você não mudou, não é o sujeito, né, pessoal? Ficou a mesma coisa. Beleza, é a mesma coisa, letra E. Então, a alternativa correta, letra A. Perfeito? 100%. Vamos fazer mais uma. A próxima questão diz assim: a internet aumenta as vulnerabilidades que já existem no ambiente offline. Se essa frase estivesse na voz passiva, que ele está dizendo, à luz da norma padrão, sem alteração de sentido, não pode mudar o sentido, tá vendo aí? Seria reescrita da seguinte forma. Pessoal, primeiro, tá aqui, o verbo é esse, aumenta. Quem aumenta, aumenta algo. Você tem que ter verbo transitivo direto na voz ativa para transformar para analítica. Então vai ficar como? As vulnerabilidades, não é isso, que já existem no ambiente offline, são as vulnerabilidades, porque tem que ser no mesmo tempo, aumenta, eu aumento, tu aumentas, ele aumenta. Isso aqui é presente. Se é presente, eu tenho que jogar o verbo ser para o presente. Então, as vulnerabilidades, se são elas, são, olha, são, e olha, são. Ok, são. Opa, pode ser tudo, né? Só que não é as vulnerabilidades no. Ó, você tem que deixar do mesmo jeito, pessoal, que já existem no ambiente offline. Então, as vulnerabilidades são aumentadas, não é isso? Pela internet. Não, é pela internet. Só que quem já existe no ambiente online é a internet, pessoal? Não, são as vulnerabilidades. Então tem que estar nessa mesma ordem, nessa mesma sequência. Então, letra A não pode ser, porque ele está dizendo que o que é que já existe no ambiente offline. Você mudou o sentido, pessoal. Na B, no ambiente offline, as vulnerabilidades são aumentadas pela internet que já existe. Veja, de novo, o que está retomando a internet. Não é a internet, é as vulnerabilidades. Ok? Letra C, na internet, as vulnerabilidades que já existem são aumentadas pelo ambiente. Veja, não é aumentada pelo ambiente, é aumentada pela internet. A internet é que aumenta as vulnerabilidades. Então, também está errada porque mudou o sentido.
Letra D. As vulnerabilidades no ambiente offline são aumentadas pela internet, que, de novo, pessoal, aí o que está retomando a internet. E no texto original, o que retoma as vulnerabilidades? Sobrou letra E, de esbagaçamos, de esculhambamos. Olha o que diz, as vulnerabilidades que já existem no ambiente offline é a mesma coisa, olha, turma, olha, mesma coisa. Ok, são, verbo ser mais particípio e o agenda passiva. Corretíssimo aí. Beleza? A resposta, letra E. Tudo bom, pessoal? 100%. Finalizamos com sucesso nossa aula de vozes verbais. Gostou? Curte, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal, por favor, pessoal. É um favor que eu peço a vocês para a gente crescer aí e tornar-nos grande, porque se o nosso canal cresce, você cresce junto. Ok? Se você cresce, eu cresço junto com você. Então é uma via de mão dupla, né? Nós nos ajudamos e todos seremos felizes. Muito obrigado por sua audiência, por sua colaboração. Jesus continue abençoando vocês. E até o próximo encontro. Tamo junto. Aquele abraço. Beleza? Fui.